Amém. A paz do Senhor para a igreja, amém? Amém. É um prazer estar aqui com vocês, ministrando mais um estudo nessa manhã da nossa série sobre o Espírito Santo. O estudo de hoje tem por tema aprendendo a se relacionar com o Espírito Santo. A gente tem aprendido, durante essas séries aí sobre diversos aspectos, diversos modos do Espírito Santo agir. E hoje vai ser um estudo voltado para que a gente aprenda como se relacionar com a pessoa do Espírito Santo. Porque a gente acredita que o Espírito Santo ele é somente um ser, uma energia, uma pomba, algo figurado, só que não. O Espírito Santo, ele apesar de não ter um corpo físico assim como Jesus, ele é uma pessoa. Ele sente, ele tem sentimento, ele se entristece, ele se alegra. O Espírito Santo ele é uma pessoa, então nós temos que nos relacionar com ele. Francis Chan, em um dos seus livros sobre o Espírito Santo, ele vai chamar o Espírito Santo de o Deus esquecido. Porque dentre as pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é a pessoa que nós menos conhecemos e menos sabemos sobre o seu agir no corpo da igreja. Como eu falei, Deus Pai é o Deus Criador de todas as coisas, isso é comum. Cristo é o nosso Redentor, nosso Salvador, e a gente pensa que o Espírito Santo ele é só ali o auxiliador, alguém que ajuda ali, dá uma força. Só que não, o Espírito Santo, como eu falei, ele é uma pessoa e devemos nos relacionar com ele. Graças a Deus pela cultura de avivamento que desenvolvemos na nossa igreja, porque nós temos esse contato mais próximo com o Espírito Santo. Se você ver, a gente está o tempo todo falando, chamando pela presença dele, dando liberdade a ele, deixando ele agir, porque o Espírito Santo ele é o elo de ligação entre a promessa de Joel e o seu povo. Porque na promessa de Joel vai dizer, e eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então o Espírito Santo ele é o auxiliador número 1 da igreja de Cristo. Se Cristo é o cabeça da igreja, eu julgaria que o Espírito Santo seria o cérebro. Aquele que mantém todas as coisas funcionando em conjunto e coordena o funcionamento harmônico da igreja segundo a vontade de Deus. Se Cristo é o cabeça, é aquele que dá a direção, que dá os comandos, aquele que une todas as coisas e coordena, eu julgaria ser o Espírito Santo. Porque todos os órgãos do corpo humano, eles podem ser replicados artificialmente. O coração você pode colocar um marca-passo, você pode transplantar o seu coração, pode transplantar uma perna, um fígado e etc. Mas não existe medicina na Terra que é capaz de transplantar um cérebro, que é capaz de recuperar um cérebro que foi danificado, um cérebro que está em estado de coma. Uma vez que o cérebro entra em estado de coma e o corpo começa a funcionar por aparelhos, ali ainda há vida. Só que não há mais movimento, não há mais fala, não se escuta mais. E quando se tira o Espírito Santo das nossas vidas, quando se tira o Espírito Santo da igreja, é como se a igreja entrasse num estado de coma. Tem aparência de vivo, tem jeito de vivo. Quem olha pensa estar vivo, mas já não se move, já não fala, já não pensa, já não se comunica. É apenas um corpo parado. Se nós tirarmos o Espírito Santo do meio da igreja, nós estamos tirando a vida do meio da igreja. Nós estamos tornando ela inativa. Por isso que nós temos todo esse cuidado com o Espírito Santo nos nossos cultos. Para que a gente não espante ele, para que a gente não expulse a presença dele no nosso meio, porque senão nós seremos uma igreja vivendo por aparelhos, em estado paliativo. A gente vem, a gente tem um culto, a gente ouve uns louvores, a gente ouve uma palavra, volta para casa, mas nada acontece. Porque foi tirada a vida da igreja. E o Espírito Santo, ele é essa pessoa. Ele é a pessoa que coordena o corpo de Cristo, segundo a vontade de Deus. Por isso ele tem liberdade em nosso meio para fazer o que ele quiser, na hora que ele quiser, da forma que ele quiser. Como nós aprendemos, o Espírito Santo ele é uma pessoa. Grave isso, o Espírito Santo ele é uma pessoa.
Se ele é uma pessoa, ele tem emoções, como eu falei. Ele se alegra, a Bíblia fala que ele geme com gemidos inexprimíveis. Ele se entristece. Ele sente ciúmes de nós. E o primeiro cuidado que nós temos que ter é para não entristecer o Espírito Santo. Abram comigo suas Bíblias em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Vamos ter muitos versículos, se vocês quiserem ir anotando aí para depois refletir. E a palavra do Senhor vai dizer assim: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Uma das maneiras de não entrarmos nesse estado de coma, nesse estado de apatia espiritual, é não entristecendo a pessoa do Espírito Santo. Assim como Jesus, o Espírito Santo também é uma pessoa, e apesar de não ter forma física, como eu disse, ele possui sentimentos humanos. O Espírito Santo, ele não é um robô aspirador de pó, irmãos. Que ele vai funcionar de uma maneira mecânica, vai para ali, vem para cá, faz aquilo que ele tem que fazer e vai embora, não. Ele é uma pessoa que nós temos que nos relacionar. Nós podemos falar com ele, nós podemos comunicar. E aqui nós vamos aprender como não entristecer o Espírito Santo. Abre para mim, por favor, Efésios 4, versículo 25. Efésios capítulo 4, versículo 25. Vai deixando aqui, a gente vai passando. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Paulo, quando estava aqui exortando a igreja de Éfeso, ele estava ali dizendo como não entristecer o Espírito Santo, dando várias formas de nós não entristecermos. E a primeira que Paulo usa é deixando a mentira de lado. A gente tem um costume de achar que mentira é só inventar uma história, contar algo que é completamente que não é verdade. Mas o tempo todo nós damos lugar àquelas pequenas mentirinhas, aquelas pequenas falas, aquelas meias verdades. Quer ver um exemplo? Quantos aqui, quando tinha um compromisso, a pessoa falou, tá chegando, você fala, tô chegando, e você nem saiu de casa? Quantos aqui falam, irmão, onde é que tu tá? Tô colocando sapato, nem tomou banho ainda. Irmão, falta quanto tempo para tu chegar? Falta 10 minutos, nem o ônibus você pegou ainda. Isso não deixa de ser as pequenas mentiras que a gente normalizou no nosso cotidiano. A gente normalizou esse tipo de fala. Tem pessoa que a gente até espera, quando a pessoa fala, tô chegando, você sabe que a pessoa ainda vai tomar banho e ainda vai se arrumar. Quando fala a verdade, acho que é mentira. Quando a pessoa, tô chegando, 5 minutos aí, em 5 minutos ela chega, a gente já tem alguma coisa estranha. Porque já se tornou normal, irmãos. Já se tornou algo cotidiano. Mas não deixa de ser uma atitude de mentira. Algo que entristece o Espírito Santo. Ou então, esse daqui eu também me incluo nisso também. O pessoal fala, gostou, fulano? E você com maior cara lavada fala, gostei. Mas no fundo você odiou. Os homens casados são expertos nisso. Gostou, marido? Tá linda, tá roupa mal passada, não tá combinando o negócio. É forte, irmão. A gente faz isso o tempo todo. O pessoal pergunta, e aí, fulano, o que você achou da comida? Pô, tá uma delícia. Tava assim... Não, minha esposa cozinha bem, graças a Deus. Tô te dando uma moral, tá vendo? Então, assim, a gente o tempo todo faz isso. Por quê? Porque a gente acostumou a mascarar certos tipos de comportamentos nossos para tornar uma convivência agradável. Então, por isso a gente fala, pô, tá legal, tá maneiro. Por quê? Para evitar entristecer a pessoa.
Só que ao passo que a gente não entristece a pessoa, a gente entristece o espírito. Ou então, vamos contar, essa daqui é forte. Ou então, quando nós vamos contar a nossa versão da história, e nós acabamos suavizando alguns detalhes, a gente esconde, omite alguns detalhes sobre a história, para que a gente se passe por certo, para que a gente se passe como que não fez nada. Ou então, quando a gente acrescenta detalhes à história que não estavam na história, a gente vai contar um acontecimento, a gente aumenta, ou a gente suaviza, dependendo da história. Isso tudo são concepções de mentira, irmãos. Isso tudo são mentiras. Ah, mas eu só falei A. Não, irmão, você falou A, B, C e D. Se você falou, você disse. Não, mas fulano falou A, B, C e D. Não, fulano só falou A. E você que está dizendo que ele falou tudo isso. Mentir não é só inventar uma história, mas é uma meia-verdade que se torna uma mentira por completo. Meias verdades, irmãos, é mentira. 99% de verdade é mentira. Por isso a palavra do crente tem que ser se sim, sim. Se não, não. E o que passar disso é do maligno. Foi assim que aconteceu, ponto. É assim que é, ponto. Mas a gente vai, no nosso dia a dia, permitindo que hábitos pecaminosos se infiltrem na nossa rotina e isso se torne normal. E assim nós entristecemos o Espírito Santo. Segunda forma de entristecer o Espírito Santo, versículo 26. Pode deixar os textos aí, só vai passando, que a gente vai ir sucessivo, entendeu? Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Nem deem lugar ao diabo. A ira, por si só, ela não é pecado. Você ficar com raiva, você ter ira, não é pecado. Até porque Jesus se irou no templo. Ficou irado, ele saiu quebrando tudo dentro do templo. A gente se ira o tempo todo. É com uma fechada no trânsito, é com um cachorro que faz bagunça, é com um filho que não obedece. O tempo todo a gente fica irado. O que Paulo nos exorta sobre a ira não é sobre senti-la, mas é sobre gerenciá-la. Você pode ter a ira, mas aprenda a gerenciar a sua raiva. A chave para compreender está na parte B do versículo 26. Coloca o versículo 26, por favor. Que vai dizer assim: não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. É quando a gente vai remoendo aquele sentimento. É quando algo acontece com a gente, algo que nos enraiveceu, e a gente vai remoendo. A gente deixa aquele sentimento remoendo no nosso interior. Passa um dia, passa dois, e a raiva só vai aumentando. E a pessoa vai fazendo mais besteira, aquilo só vai alimentando. Empurrar com a barriga. Sabe quando o filho está aprontando e fala, só estou te dando corda? Só estou te dando corda. Aí quando explode, aí reboca o filho. Por quê? Porque foi algo que foi sendo gerado, foi sendo guardado. E tudo que é gerado, irmão, cresce. O filho, quando está sendo gerado, ele começa, né? Ali um pequenininho, vai, só crescendo. A raiva é assim também, irmãos. Quando você vai gerando, aquilo vai crescendo dentro de você. Uma situação que começou pequena, foi uma fala que você não gostou, mas aquilo vai crescendo. Aí a pessoa passa por você no culto, fulano já passou por mim, não falou comigo. Aí vai crescendo. Pô, olha como é que fulano me olha. E vai crescendo. E quando vê, aquilo já se tornou algo grande já. Algo enorme. E a gente fica naquela, não? Ou então pior, quando essa raiva começa a se tornar como um sentimento de vingança e perseguição. Você tem raiva da pessoa, então tudo que a pessoa faz, isso vai te gerando mais raiva e você vai perseguindo a pessoa. Isso é muito comum nos trabalhos, quando o chefe pega a pinima com alguém. Então tudo que a pessoa faz está errado, tudo que a pessoa fala está errado. Aonde a pessoa faz, então... Olha lá, tá vendo? Por isso que eu falo, não falei que o fulano era assim? Olha como é que ele está agora. Olha fulano, olha o que ele fez agora. Às vezes nem foi isso, mas porque você já tem uma raiva dentro de você,
Até a respiração da pessoa te irrita. Isso é pecado, irmãos. Isso é pecado. Ou então aquele sentimento nos consome tanto que começamos a difamar essa pessoa para os outros. A pessoa te fez algo que você não gostou. Você deixou com que a ira se pusesse sobre, que o sol se pusesse sobre a sua ira. Ou seja, você não resolveu ela no mesmo dia. Porque a passagem de Paulo, quando ele fala sobre gerenciar a ira, é sobre isso. Acontecer algo de errado no dia, resolva no dia. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Não gostou? Fale. Na hora. Não achou de bom tom? Vá lá e converse. Por isso que ele vai dizer, não deem lugar ao diabo. Porque através de uma ira, através disso, quantas pessoas não vão sair feridas ou até mesmo sair da igreja? Por quê? Porque aí a pessoa te fez algo. Pô, fulano me chateou. Aí tu vai falar, pô, Renata, tu não vai acreditar que aconteceu. Fulano fez isso e isso comigo, tu acredita? Aí, pô, verdade? Verdade. Aí vou eu. Aí vem a Leia. Pô, foi fulano. Pô, fulano, tu não vai acreditar. Fulano fez isso e isso e isso comigo. Aí eu vou pro César. Quando vai ver, você está dissolvendo sua raiva, difamando o irmão. Você dissolve a sua raiva através daquilo que você fala. Então você vai difamando aquilo. Aí quem estava com raiva era eu. Aí daqui a pouco a terra fica com raiva, a Léa fica com raiva, todo mundo fica com raiva que fulano fez algo errado. Não tem lugar ao diabo. Se a pessoa errou, resolva com a pessoa. O sentimento de ira não é pecado, mas a forma como você responde a esse sentimento pode se tornar um pecado que entristece o Espírito Santo. Abre para mim, por favor, Salmos 4, versículo 4. Salmos, capítulo 4, versículo 4. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Coloca na versão NVI, por favor. Quando ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam no seu íntimo e aquietem-se. Ou seja, fez algo que te entristeceu, resolveu, tu tá com aquele sentimento, deita a cabeça no travesseiro e vai orar. Deixa aquela raiva, aquele sentimento se dissolver ali. Em outras palavras, relaxa. Passou. Leva na esportiva. Quantas vezes a gente erra também, a gente entristece os outros. Quantas vezes também a gente peca. Então, leva na esportiva às vezes também. Teu chefe te deu uma resposta atravessada, respira e segue. Te fecharam no trânsito, não xinga de volta não, irmão. Respira e segue. Terceiro passo para entristecer o Espírito Santo, versículo 28. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Outra forma de entristecer o Espírito Santo é roubando. Aí a gente fala assim, mas pô, não tem nenhum ladrão aqui, ninguém rouba a mão armada, não tem nenhum estelionatário. Eu espero realmente que não tenha, né? É o mínimo que se espera de um crente em Jesus. Mas a gente acha que roubar é só isso. Eu pegar aqui, pô, isso daqui é do César, eu vou pegar para mim. Não. O sentimento de roubar é muito mais do que isso. É quando a gente pega emprestado de alguém e não devolve. É quando a gente compra sem ter condição de pagar. É quando a gente passa o cartão sabendo que não vai honrar com aquele compromisso, vai ficar devendo o banco. Tudo isso é roubo, irmão. É quando a gente não dizima. Tudo isso é roubo. A gente só usa outros nomes. A gente só usa outros nomes. Versículo 29.
não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Um crente deve ser comedido em toda a sua maneira de viver e principalmente no seu falar. Depois da forma como você se veste, a primeira coisa que a pessoa vai olhar para você e ver se você é crente é como você fala. Sabe, por exemplo, estou olhando para a Leia. A Leia está usando saia, está com blusa de intercessão, eu sei que ela é crente. Se eu não conhecer, eu sei que ela é crente. Mas aí quando a Leia abre a boca, aí começa. Palavras de maldição, está repreendido. Palavras de maldição, palavras de murmúria, reclamação. Pessoa tem uma boca suja, que só fala besteira. Na hora eu falar, não é crente. Não é crente. E como tem crescido no meio da nossa sociedade crentes que emprestam sua boca para Satanás, para falar o que não deve. Porque o texto, quando ele fala boca suja, não está falando só sobre palavras chulas, palavras de baixo escalão. Até porque é inconcebível, da mesma forma como o crente roubar, é inconcebível acreditar que existam crentes que falem palavrão. É algo que a gente entende isso no imaginário de comunidade, que crente não faz essas coisas. Crente não rouba, crente não fala palavrão. E se houver quem faça, se arrependa. Mas o texto, quando fala sobre boca suja, ele fala muito mais do que palavrão. É a pessoa que brinca com coisas indecentes. É aquelas brincadeiras de duplo sentido. Brincadeiras com coisas pecaminosas. É aquelas falas maledicentes. São pessoas que só falam asneira, só falam bobeira, o dia inteiro falando que não presta. Naquele grupo de trabalho, naquele círculo de trabalho, na escola, na faculdade. Está o tempo todo ali, você vai ver a conversa da pessoa, você não encontra nada que preste. É sempre bobeira. Isso é o que o Paulo quer dizer quando ele fala sobre boca suja. É quando a gente empresta a nossa boca para falar, fulano é um perdido. Fulano não vai dar em nada. Fulano é a desonra da família. É uma forma da gente ter uma boca suja também. E o texto vai dizer, para que... Cadê? Mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E aí fica o questionamento, a nossa forma de falar transmite graça para aqueles que escutam? A pessoa que escuta, se a gente tivesse um Big Brother 24 horas, se as nossas conversas, se as nossas falas, se tudo que a gente fala, comunica, fosse gravado e fosse passado aqui na igreja, a nossa fala transmite graça? Ou será que transmite perdição? E agora, versículo 30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Esse é um dos tópicos, cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Segundo tópico, cuidado para não resistir ao Espírito Santo. Atos capítulo 7, versículo 51. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Existe uma verdade bíblica muito conhecida de que todos os pecados que você possa cometer têm perdão diante de Deus, com exceção de um. Qual é? Quem sabe? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é comum. Tudo que você fizer tem perdão, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas existe outra maneira de você não ser salvo também, ou não ser transformado, que é resistindo ao Espírito Santo. Em João 16, versículo 8, projeta para a gente, por favor. Jesus fala que é o Espírito Santo o responsável por convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16, versículo 8, isso. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E é por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão.
A gente acha que, não sei quantos aqui já tiveram esse sentimento. Será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Será que eu já pequei e sobre isso eu não tenho mais perdão? Quando eu li sobre isso na Bíblia, eu ficava, será que eu estou aqui à toa? Será que eu blasfemei com o Espírito Santo? Chega lá, no último dia, não, você não vai entrar porque você blasfemou. Bora, pro inferno. Fica calmo, não é assim que funciona. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão porque é cometida contra aquele que convence o homem do seu erro, aquele que conduz ao arrependimento. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão não porque Deus não vai perdoá-la, mas porque essa pessoa nunca irá se arrepender do seu erro. Por isso a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Porque aquele que a comete nunca vai se arrepender, porque cometeu contra aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Foi cometida contra o homem, contra o Espírito Santo, que leva o homem ao arrependimento. É aquela pessoa que errou, ela sabe que errou, mas para ela tanto faz. Ela não está nem aí. Então ela nunca vai ser salva por causa disso, porque ela nunca vai se arrepender do seu erro. Ela nunca vai se arrepender. Porque ela terá anulado o agir do Espírito Santo na sua vida. Então ela vai viver uma vida com aquele pecado sem nunca querer mudar. E tão ruim quanto blasfemar contra o Espírito Santo é resistir ao Espírito Santo. É aquela pessoa que vem ao culto, é tocada pela palavra, sente vontade de aceitar Jesus, mas ela resiste. Ela endurece o coração para o Espírito. E não importa quantas vezes o pregador faça o apelo, não importa quantas pessoas vão orar por essa pessoa, quando a pessoa ela resiste ao Espírito Santo, não existe nada que possamos fazer. Porque quem poderia fazer está sendo resistido. Que é quem? Sou eu? Não. O Espírito Santo. E não importa quantas vezes o pregador faça o apelo, se a pessoa resistir ao Espírito Santo, ela pode até vir até a frente, aceitar Jesus, por conveniência às vezes. De um convite de alguém, fez particularmente a ela, mas em seu coração ela terá o rejeitado. Aprendam isso. Às vezes a gente acha que estamos ajudando alguém. Não, vou lá no fulano. Não, irmão, vamos aceitar Jesus. Hoje estou muito afim, não. Cara, eu estou vendo na sua cara que você quer aceitar Jesus. Estou vendo que você está aí. A pessoa ali, às vezes, na conveniência da insistência, ela, não, tá bom, eu vou. Ela pode chegar aqui na frente, ela pode falar toda a oração renunciatória que a gente faz aqui, mas no seu coração ela não vai ser salva, porque ela está resistindo ao Espírito. E às vezes a gente acha, ganhou uma pedrinha na coroa, mas a oração da renúncia não salva ninguém, irmão. Não se engane, não, a pessoa ela veio aqui na frente, ela renunciou, ela está salva, não. A oração da renúncia não salva ninguém. Quem salva é quem? Jesus. Jesus salva. Então, se a pessoa vier aqui dizer uma coisa, mas seu coração dizer outra, aquela oração não valeu de nada. Se a pessoa vier aqui com o coração endurecido, ela pode orar 50 vezes. Enquanto essa pessoa não abrir o coração para Deus trabalhar, ela não vai ser salva. E eu acho até pior quando a pessoa vem aqui, às vezes, pela nossa insistência. Porque a pessoa vem aqui, ela acha que ela foi salva, mas no seu coração ela não tem mudança de vida. Ela não tem renúncia verdadeira de pecados. Por isso que é tão importante deixar que a pessoa tenha o seu momento de encontro com Deus e deixar o Espírito Santo fazer o seu trabalho, que Ele é expert nisso. Não estou dizendo que se você sentir a pessoa ali sendo tocada, quebrantada, você não pode chegar, pô, irmão, você quer ir lá na frente? Não estou dizendo isso. Isso, usado pontualmente, é excelente. Porque às vezes a pessoa tem vergonha, às vezes a pessoa está ali com barreira. Eu estou dizendo sobre a insistência. Às vezes a gente fica ali no nosso amigo, na pessoa que a gente trouxe, a gente fica ali insistindo, achando que estamos ajudando ela, quando estamos atrapalhando o Espírito Santo. Resistir ao Espírito Santo não é somente algo que se aplica aos desviados e perdidos, mas a nós que estamos na casa de Deus também.
Nós resistimos ao Espírito Santo todas as vezes que não deixamos Ele trabalhar em nosso meio e em nossas vidas, nos mudando e nos transformando. Quando existe um pecado nos incomodando e não renunciamos. Quando existe algo que fizemos e nós sabemos que foi errado, mas resistimos em nos corrigir. Quando existem hábitos, lugares, prazeres, coisas nos incomodando, mas não fazemos nada a respeito. Tudo isso é o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas e nós resistindo a Ele, resistindo ao seu agir, impedindo o agir dele, limitando a sua área de atuação. Não, Espírito Santo, não mexe na minha falta de perdão, não. Não, fulano, não, Espírito Santo, tenho raiva de fulano, mas eu não quero falar sobre isso. Não, Espírito Santo, eu tenho aqui um problema com meu pai, com minha mãe, mas não quero, não mexe nessa área. Não, meus sonhos não, Espírito Santo. Mexe em tudo na minha vida, mas meus sonhos, eu vou crescer, eu vou fazer isso, vou trabalhar disso. Isso é resistir ao Espírito Santo, irmãos. Ele às vezes quer nos mudar, nos transformar, e às vezes a gente limita. Não, Espírito Santo, é só até aqui que você vem. A Bíblia nos chama para sermos sacrifício vivo, e o sacrifício só é aceito se ele for completo. Jesus, quando foi crucificado, não foi somente suas pernas, somente seus braços, somente seu tronco. Da mesma forma que Cristo não se entregou em partes, a nossa entrega tem que ser por completo, pois ninguém entrará no céu pela metade. Ninguém é salvo pela metade. Não, eu sou meio salvo. Se você entrega parte da sua vida a Deus, não, isso daqui, Espírito Santo, o Senhor pode fazer à vontade, mas daqui para lá, não mexe. Querido, você está se enganando. Como eu disse, o sacrifício ele só é aceito se ele for completo. Assim como a mentira, você se entregar 99% para Deus isso não é nada, é 0%. Você se entregar pela metade para Deus não é nada, isso para Ele não é nada. Ou é tudo ou não é nada. Por isso Jesus disse, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não existe meio termo, não existe ficar em cima do muro. Ou você está comigo, está fechado comigo, ou você está contra mim. Ou você está se ajuntando com Jesus, ou você está indo para longe dele. Se ele está te incomodando sobre algo, dê ouvidos, revise, repense, pois o papel do Espírito Santo é nos tornar mais parecidos com Cristo. Por isso ele é chamado de o ajudador. Essa é uma das funções do Espírito Santo. É nos transformar, fazer com que nós nos tornemos uma nova pessoa através da metanoia, através da nossa mudança de mente. Ele trabalha no nosso interior para isso. E às vezes é algo que nunca foi um problema para você, mas de repente começou a ficar incomodado. Não sei quantos aqui já sentiram isso, passaram por isso. Você sempre foi amigo daquela pessoa, mas de repente aquela amizade começou a te incomodar. Você sempre frequentou aquele lugar, você sempre esteve naquele lugar, mas de repente aquele lugar você começou a sentir que já não combina mais. Não, mas eu sempre fiz, sempre assisti essa série, sempre ouvi essa música, sempre fiz isso. Mas de repente aquilo começou a te gerar um incômodo. Isso é o Espírito Santo, querido, trabalhando no seu coração. É o Espírito Santo falando que aquela amizade não é mais para você, que aquele lugar não é um lugar bom para você, que ele tem algo melhor, que aquele hábito, por parecer inofensivo, mas futuramente vai te levar para um mau caminho. E cabe a nós nos submetermos ao agir do nosso amigo Espírito Santo, porque a palavra diz que ele sonda todas as coisas. Todas as coisas. Não existe nada sobre nós que o Espírito Santo não conheça. É porque ele mora dentro de nós. Então ele sabe que através de que por trás de algumas atitudes existe um rancor, existe uma mágoa, existe uma ferida aberta, existe um ressentimento. E ele está ali querendo tratar, mas se nós resistirmos a ele, aquilo dali vai, piorando. Porque ferida não tratada inflama e, quando vai ver, já caiu até o braço.
1 Tessalonicenses 5, versículo 19. Cuidado para não apagar o Espírito Santo. Não apaguem o Espírito. Vamos ler esse versículo no 3. 1, 2, 3. O Espírito Santo, como acabamos de aprender, ele age em nossas vidas, nos convencendo, nos transformando, mas a única maneira de mantermos o Espírito Santo ativo em nossas vidas é não deixando com que o seu fogo se apague em nós. No Antigo Testamento existia no tabernáculo de Moisés um candelabro de ouro puro, que representava o Espírito Santo. Assim como descrito em Zacarias 4, que o profeta via um candelabro de ouro aceso, e Deus interpreta a visão para Zacarias dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. E esse candelabro, que é o Espírito Santo, ele não se apagava, ele permanecia ali aceso, iluminando o templo. Então, da mesma forma como foi com esse candelabro no templo, que ele ficava aceso para iluminar, trazer clareza para o templo, assim é em nossa igreja, em nossas vidas. Se nós apagarmos o Espírito, nós caminharemos em trevas. Porque quem traz clareza, quem traz direção, é o Espírito Santo. Nas nossas vidas também é assim. A gente que ministra aqui no altar, repete isso várias e várias vezes. Que o fogo queimará no altar e não se apagará. Deve ser mantido aceso. Não por um vício de linguagem, mas porque é uma ordem. Quando a palavra diz que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará, isso é uma ordem. Quando Paulo escreveu isso, ele não falou, se possível, se quiserem, se puderem, não. Ele foi categórico. Não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Nós aprendemos aqui, quem aqui veio, né, naquela ministração do curso da Defesa Civil, que existem 3 elementos básicos para o fogo existir, que é o calor, o combustível, que é a madeira, álcool, gasolina, e o comburente, que é o ar, o oxigênio. Tire um desses 3 elementos e o fogo ele apaga. Se você tirar o calor, o fogo vai apagar. Se está pegando fogo num monte de madeira, você tira as madeiras, o fogo vai apagar. E se você abafar, não sei quantas aqui mulheres já fizeram isso, aquela panela começa a pegar fogo, você tampa. Apaga na hora o fogo. Tira um desses 3 elementos e o fogo apaga. Trazendo para o nosso contexto, para o fogo permanecer aceso no nosso meio, trazendo para o nosso contexto, para o fogo permanecer no nosso meio, tem que ter calor, ou seja, não pode ser frio, não pode ser engessado, não pode ser limitado. O combustível que somos nós tem que continuar. Nós somos o combustível que o Espírito Santo queima. Por isso, quando às vezes a gente está triste, desanimado, a gente chega aqui e na união das brasas a gente se acende de novo, a gente se reanima, se reaviva. A gente pode ter passado por um momento triste, mas quando chega aqui a igreja está tomada pelo Espírito Santo, rapidamente aquilo anima o nosso coração. Por quê? Porque é o combustível, é a união das brasas. E por último, o comburente é o ar, é o Espírito. Tire o Espírito e o fogo apaga. E o fogo se vai. Por isso, nós, do Ministério de Louvor, pregadores, temos que estar sempre sensíveis para que quando o Espírito Santo quiser se mover, quiser falar, quiser agir, que a gente não atrapalhe. A gente não entre na frente. Quando ele quiser fluir, a gente não barre. É um cuidado que nós, como igreja que vive em avivamento, temos que ter. De não apagar o Espírito. De sair da frente quando ele vem, de não limitar o seu agir a uma liturgia, a nossa vontade. Não, o culto ele tem começo, meio e fim. A gente vai começar, vai abrir, vai cantar 3 canções, vai ter o ofertório, vai ter o louvor, vai ter a palavra, vai ter a canção final com apelo e acabou o culto.
Não. Aqui, se você for ver, às vezes tá no louvor, não tem palavra, já emenda com o apelo. Aqui é a ordem totalmente inversa. Quem é ali firmado na liturgia, aqui não se cria. E o que é mais incrível é isso, que às vezes até no meio da palavra, a gente está aqui no meio da palavra, o apóstolo está aqui pregando, aqui do nada ele, não, o Espírito Santo está agindo, vamos colocar de pé o louvor aqui em cima, e começa. Porque não tem hora, querido, não tem momento. Quando o Espírito Santo começa a agir, quando o Espírito Santo começa a queimar, é no culto, é em casa, é de madrugada, é no ônibus, é na academia, é no trabalho, é na faculdade, é aonde tiver, é aonde quiser. Quantas vezes eu estava ali no ônibus, ali colocando meu fone, ouvindo meu louvor ali, de repente você começa a sentir aquela presença te abraçando. E às vezes a gente começa ali a resistir, né? Querer apagar o espírito. Não, eu estou no ônibus, Jesus. Estou aqui e você ali, no trabalho. Querido, começa a incluir o Espírito Santo na sua rotina. Você vai ver que com ele não tem hora certa. É aonde tiver, aonde ele quiser, da forma que ele quiser, no momento que ele quiser. Eu lembro da Renatinha falando aqui que ela estava de madrugada, o Espírito Santo tentando tomar ela ali, Jesus, eu estou sozinho em casa. É na hora que tiver, querido, que o Espírito Santo ele vai agir. É só dar lugar. Da mesma forma que existem pessoas que não mudam de vida porque resistem ao Espírito, existem pessoas que não fluem na igreja porque apagam o Espírito. Aqui vai uma pergunta para você que não é batizado ainda no Espírito Santo. Há quanto tempo você está buscando esse dom? Quanto tempo você está buscando? Ah, Renan, já estou buscando esse dom já tem uns 2, 3 anos, 4 anos. Fica-se o questionamento, não sou eu que vou julgar isso. Será que você está há tanto tempo assim buscando? Será que é realmente porque o Espírito Santo não viu que é o seu momento ainda, ou será porque você tem limitado o agir dele? Você não tem buscado ele como você precisa buscar. Às vezes, você está naquele momento de busca, a gente está aqui naquele momento de glória, de presença, e às vezes a gente começa a sentir o Espírito Santo. Eu lembro quando eu não era batizado, eu sentia isso. Você está aqui, você está buscando pelo batismo. Uma pessoa está orando por você, ou está naquele momento, aquele ambiente de glória, e você começa a sentir aquele fogo. As línguas começam a vir na sua mente e você pensa, não, isso daqui é da minha cabeça, não, isso daqui... Você já começa ali já como? Apagar o Espírito Santo. Não, isso daqui não pode ser, não. Aí você começa a sentir vontade de pular, não, vou estar imitando fulano. Começa a sentir vontade de se movimentar, não, isso daqui... Você começa a se travar, a apagar o Espírito Santo. Ou então vem alguém orar por você e a pessoa começa a orar por você, aí tu em vez de estar prestando atenção pelo que a pessoa está orando, você está pensando, não vou cair, não vou cair, não vou cair, não vou cair. Tu nem presta atenção no que a pessoa está falando, mas você está ali, resistindo. Querido, ninguém aqui, a gente não está lutando jiu-jitsu, não. Ninguém quer te jogar para o chão, não, irmão. A aula de jiu-jitsu é com o Jonathan e com o Rodrigo ali do outro lado ali. Ninguém quer te jogar para o chão aqui, não, irmão. Pode ficar tranquilo. Se for para você cair, que caia no Espírito. Se for para você rodar, que rode no Espírito. Se for para pular, que pule no Espírito. Se for para correr, se for fazer o que você quiser, faça no Espírito. Ninguém aqui está se importando com a forma que você vai reagir a isso, não. O nosso papel é não apagar, é não limitar. É para fazer isso? Eu vou fazer. Eu estou sentindo fazer isso, eu vou fazer. O Espírito Santo está me movendo, então fechou, show de bola. Não quero saber se vai ser engraçado, se fulano vai rir da minha cara. Até porque, na real mesmo, ninguém está nem aí. Se você for ver, quando está a casa tomada de glória, ninguém está aqui olhando. Ih, olha lá, fulano está ali, rodando ali no poder. Olha, a outra está ali. Não. Se está olhando, é atribulado. Se está olhando, está fora do propósito. Porque está todo mundo aqui querendo o quê? Se envolver. Quando o louvor está aqui, firme na presença, está todo mundo se derramando, a gente quer mergulhar. Ninguém está olhando se, fulano está na margem. Não, se fulano está na margem, ele que fique. Eu vou mergulhar. Ou então, naquele momento da adoração, você está ali, sente vontade de chorar. Começa a sentir vontade de chorar e você está ali resistindo. Não. As mulheres, né? Não, vai borrar a maquiagem. Ou então você sente vontade de se ajoelhar. Não, vai sujar minha calça nova aqui, ó. Acabei de lavar, vai sujar minha calça. De preferência,
Não quer ter esse problema, não vem maquiado, ou usa maquiagem à prova d'água. Salto alto. Ficar naquela, não, você sente vontade de se jogar ali no chão, não, vai sujar minha roupa, meu terno está passado, minha calça é nova. Não, querido. Não. O apoio da igreja é bom, pode ficar tranquilo que o chão está limpo. Não apague o Espírito. Não apague o Espírito. Se aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade, por que você se prende tanto? A palavra vai dizer, aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Então não há por que a gente se prender, nós somos livres. Nós somos livres na presença. Se permita fluir no Espírito. Se permitir fluir no Espírito é saber que Ele se move, que se Ele me mover para sair correndo, eu vou fazer. Porque não precisa fazer sentido para você, tem que fazer sentido para o Espírito. Se Ele me mandar abraçar fulano, eu posso não ter nem o que falar, eu vou abraçar. Às vezes o que a pessoa está precisando é isso mesmo, é só um abraço. Se Ele me mover através de uma profecia, você tem vergonha, não precisa chegar marchando falando em línguas não, irmãos. Vamos desmistificar isso. Eu estou sendo movido para entregar uma palavra para a Raíssa, vou chegar, Raíssa, eu senti no coração de te dizer isso. E ela vai julgar se isso faz sentido para ela ou não. Quantos dons a gente já deixou de receber do Senhor porque a gente limita o seu agir, porque a gente apaga o Espírito. Quantas vezes Ele queria se mover, Ele queria agir e a gente barrava. Quantos dons ainda não temos porque não deixamos Ele agir em nossas vidas? Quantas vidas deixaram de ser abençoadas porque nós apagamos Ele em nossas vidas? Às vezes o Espírito Santo te direcionou a você abraçar fulano, você pensa, não, mas tem intercessor, tem evangelista, não, se for de Deus eles vão fazer. Não, o Espírito Santo quer usar você. O Espírito Santo quer agir através de você, não apague o Espírito. Não existe mal nenhum, você quer abraçar fulano, vai e abraça. Porque é através do seu abraço, não vai ser através do meu, não vai ser através do abraço do Zezinho, da Raíssa, da Leia, da Kátia, de nenhum evangelista ou intercessor. Às vezes é através do seu abraço que aquela pessoa vai ser alcançada, vai ser curada, vai ser tocada. Às vezes é através de uma palavra sua. Mesma coisa quando vem aqui à frente, são pessoas que eu conheço, situação eu evito orar. Mas às vezes você fica assim, não, eu não vou falar nada porque tem fulano que é líder, tem Beltrano, não. Porque às vezes a palavra dita na sua boca vai ter um impacto totalmente outro do que dita na minha. Não, mas Renan é evangelista, Renan deve saber de alguma coisa. Se Ele está te movendo para falar, faça. Se Ele está te movendo para fazer, faça. Se Ele está te movendo para você correr a igreja toda, que nem o Papaléguas, faça. É como diz aquele corinho de fogo, deixa o menino rodar. Roda, irmão, roda à vontade, pula à vontade, chora à vontade, grita à vontade. Faça o que quiser, aonde o Espírito Santo de Deus está, ali há liberdade. Mas só peço uma coisa, se for fazer, faça no Espírito. Faça no Espírito, não dê lugar à carne. Se é para rodar, rode no Espírito, se é para falar, fale no Espírito. Não invente, não acrescente, não aumente. Se o Espírito Santo falou A, B e C, é A, B e C. Não tem D, não. Não tem F, J, não tem. Se o Espírito Santo mandou você abraçar fulano, só abraçar, vai e abraça. Aí a pessoa começa a chorar, você começa a querer ali ajudar o Espírito Santo. Não, eu sinto disso, aí começa a aumentar. Aí é aí que entra a carnalidade. Vamos ter consciência. Por último, a gente passar para o próximo tópico. Quantas vezes nós não permitimos o Espírito Santo agir na nossa vida por conta da nossa timidez, por conta da nossa vergonha? Jogue isso no chão hoje, querido. Jogue isso ao chão hoje. Faça morrer essa vergonha hoje. Porque o bêbado, quando está no mundo, não tem vergonha de sambar, não tem vergonha de falar besteira, não tem vergonha de nada disso. O mundo não tem vergonha de nada. Mas chega dentro da casa de Deus, a gente tem vergonha, não. Joga isso por terra hoje.
Próximo tópico, João 16, 13. Nossa dependência para com o Espírito Santo. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estarão para acontecer. Muita gente acredita que o Espírito Santo é alguém que apareceu aí do nada aí no Novo Testamento. No Antigo Testamento era Deus Pai, aí do nada no Novo Testamento apareceu o Espírito Santo e está aí até hoje. Não. O Espírito Santo ele sempre existiu. Desde a criação ali, pairando sobre a face do abismo, e ele agia sobre todo o Antigo Testamento. A diferença é que no Antigo Testamento o seu agir era limitado, pois o Messias ainda não tinha se revelado, mas ele atuava na vida do ser humano. Ele atuava na vida de reis, sacerdotes, profetas, juízes. Aí temos muitos exemplos, profetas. Eles falavam suas profecias, suas visões, através do Espírito Santo. Os reis, quando nós vamos ler ali sobre Saul, a palavra vai dizer que o Espírito de Deus se retirou de Saul e um espírito maligno entrou. Porque o Espírito Santo atuava também assim, sobre reis da vontade do Senhor, direcionando, guiando, exortando. Outro exemplo é José do Egito. Foi capacitado pelo Espírito para interpretar os sonhos de Faraó. Por isso que Davi, quando vai orar, ele diz: não retires de mim o teu Espírito. Por quê? Porque sobre ele havia o Espírito de Deus. A diferença é que naquela época, quando Deus largava de mão uma pessoa, quando Deus largava de mão, por exemplo, Saul, o Espírito Santo ele não ficava na pessoa. Ele era retirado. Porque ele não estava dentro, ele estava sobre. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele estava sobre as pessoas, movendo e agindo. Mas hoje ele não está sobre minha vida. Ele está dentro de mim. Ele mora dentro de mim e ele age dentro de mim. Porque Davi sabia que se ele perdesse o Espírito de Deus, ele governaria com direção humana e não debaixo da revelação divina. Como eu disse, Saul em 1 Samuel 16:14, abre aí só para o pessoal testificar e anotar. 1 Samuel 16:14. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, o espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. A palavra vai dizer que o Espírito Santo saiu de Saul e foi quando um espírito maligno se apossou dele. Então, o Espírito Santo é esse capacitador. O Espírito Santo do Antigo Testamento e até os dias de hoje, ele nos capacita para funções, para ministérios. A primeira capacitação é a capacitação para orar, Romanos 8, 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, o Espírito Santo, ele intercede por nós. Uma das capacitações do Espírito Santo é orar segundo a vontade de Deus. Pois assim como lemos, nós não sabemos orar como nos convém. A gente faz aquelas orações, às vezes, fora do propósito, fora do entendimento. Aquelas orações que às vezes nem bíblica é, mas o Espírito Santo está ali, ajudando. Orando segundo a vontade de Deus. A gente está orando: Senhor, me tira desse trabalho, Senhor. O Espírito Santo está dizendo: não tira não, que ele vai aprender aqui. Senhor, em nome de Jesus, fulano é um espinho na minha carne, tira fulano daqui. O Espírito Santo: não, deixa fulano aqui, que fulano vai ensinar essa pessoa. Espírito Santo,
Muda isso, Espírito Santo, muda essa situação. O Espírito está dizendo, não, você vai passar por essa situação para o seu aprendizado. Então ele está ali, ó, nos ajudando a orar segundo a vontade de Deus. Uma das manifestações disso é quando oramos e não conseguimos falar nada. Apenas chorar, balbuciar palavras. Assim como foi a oração de Ana, né? Que o sacerdote ali achou que ela estava bêbada, mas ela estava ali orando. E Deus recebendo sua oração. Ainda que não consigamos falar, o Espírito Santo entende o nosso coração e leva ao Pai aquilo que precisamos. E a nossa oração sobe como clamor a Deus. É como diz aquele louvor, né, da Fernanda Brum. Toda vez que está ministrando a palavra, eu sempre lembro dele. Ela fala, Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Esse louvor é Bíblia pura. O Espírito Santo ele trabalha dessa forma. Às vezes a dor é tão grande que nos faltam palavras, às vezes a gente só consegue chorar, só consegue dobrar o joelho, só consegue estar ali. E às vezes a gente está achando que Deus não está entendendo nada. Não, o Espírito Santo ele está orando. Enquanto você chora, o Espírito Santo está orando. Enquanto você está ali, às vezes, não tendo força para falar nada, mas está com o seu coração ali em Deus, o Espírito Santo ele está intercedendo. E Deus está ouvindo. E Deus está recebendo o clamor. O Espírito Santo ele é show de bola mesmo, né? Outra maneira que o Espírito Santo intercede por nós é através do falar em línguas. 1 Coríntios 14, versículo 2. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Ou seja, quando a gente está orando em línguas, a gente está orando por nós mesmos. Nós estamos ali com o nosso espírito ligado, intercedendo para com Deus através de palavras que a nossa consciência humana não compreende. Mas Deus e o Espírito Santo estão compreendendo. Por isso, a pessoa que tem um dom e o hábito de falar em línguas tem muito mais sensibilidade ao mover de Deus. Por isso a gente tanto fala sobre buscar o batismo, buscar o falar em línguas. Por quê? Porque só quem é batizado sabe que você desenvolve uma sensibilidade maior. O apóstolo ele usa aqui sempre um exemplo que eu gosto. Que quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo mergulha na gente, ele nos enche. Mas quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós estamos mergulhando nele. E ali nós estamos sendo levados a um outro nível, a um novo patamar. Por isso, se você não é batizado, ore por isso. Busque por isso. Quando a gente está aqui no louvor, a gente começa a falar, você que é batizado em línguas, vamos começar a orar. Por quê? Porque através do falar em línguas, através dessa oração que eu e você não compreendemos, o céu começa a se abrir. Às vezes as coisas estão atadas e a gente começa aqui a orar em línguas e começa a desatar. Por quê? Porque o Espírito Santo sabe como orar. Ele sabe como fazer. Então não tenha medo, não tenha vergonha de falar em línguas aqui na igreja. Se você é batizado e tem esse momento, vamos falar em línguas, começa a falar, ou então desenvolva esse hábito. Você não precisa sentir um arrepio, sentir um negócio diferente para você falar em línguas, não. Falar em línguas é um hábito. É você estar ali no seu secreto, você começar a orar com consciência e orar em línguas também. E ali você vai gerando intimidade com o Espírito Santo. Às vezes a gente fica naquele questionamento de não, mas Paulo não falou sobre que estando na casa, fale em um ou dois e o restante fica escutando. Não. Isso é com relação ao interpretar das línguas. Existe o dom de falar em línguas, existe o dom de variedade de línguas.
Quando uma pessoa, como aconteceu aqui algumas vezes com o apóstolo, com o Alex, com outras pessoas aqui, a pessoa se levanta e começa a falar em línguas, e a igreja se cala para ouvir, ela está ali através de dom de variedade de línguas, liberando uma profecia. Ela não está orando em particular com Deus. Aí sim, aí entra o dom de interpretação de língua. A pessoa vem e começa a interpretar o que a outra está falando. Por quê? Porque ela não está orando por si própria, ela está profetizando. Aí sim. Aí não pode, um está falando aqui, outro está falando lá, outro está falando lá. Não, se um começou a profetizar, todos se calam e vamos ouvir o que o Espírito tem a dizer. Mas agora orar em línguas, algo pessoal seu, irmão. Você pode e deve falar o quanto você quiser. Só que Paulo exorta, vamos orar em línguas, vamos orar com consciência também. Vamos desenvolver esse hábito. Segunda forma do Espírito Santo agir. Dependendo dele para tudo. Gálatas 5:25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos ler esse versículo no 3. 1, 2, 3. Na Bíblia nós vamos ter aqui diversos exemplos de pessoas que andaram no Espírito. Eu vou ler alguns aqui deles e eu vou dar as referências para vocês anotarem. Atos 1, versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até nos confins da terra. 2 Pedro 1, 21. Vou ler só 3 aqui para... Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Atos 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, e começou a pregar. Agora anota o restante aqui das referências para você ler em casa. Atos 4, 31. 1 Coríntios 2, versículo 4. Atos 9, 17. Atos 16, versículo 6. Atos 20, versículo 22. E Efésios 3, 16. Tudo isso aqui são formas de pessoas que foram guiadas pelo Espírito Santo para fazer a vontade dele em tudo que eles foram fazer. Porque nós dependemos do Espírito Santo para tudo. A gente não depende do Espírito Santo só aqui na igreja, a gente não depende do Espírito Santo só na célula, só nos cultos. Tudo que nós fizemos, nós estamos debaixo da dependência do Espírito Santo. Uma pessoa usada pelo Espírito Santo é como uma casa em chamas. Eu não preciso falar ou provar para você que existe uma casa pegando fogo. Se uma casa dessa rua aqui pegar fogo, eu tenho certeza que tu vai encher essa rua aqui. Você, às vezes, lá, se a casa está queimando aqui no milênio, a gente lá na margem a gente vai ver o fogo e vai falar, tem uma casa ali. Quem passa em frente vai ver, vai sentir o calor. Eu não preciso falar, essa casa está pegando fogo, você vai saber. Da mesma forma, é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você não precisa falar nada. Você, quando ver, você vai ver que a pessoa ministra de uma forma diferente. Ela prega de uma forma diferente. Ela fala, ela dança. Ela dá o estudo de uma forma diferente. Qualquer pessoa que assume o púlpito para pregar, para ministrar, para dançar, para orar ou fazer qualquer coisa, e ela está debaixo do Espírito Santo, debaixo da unção, até quem está na calçada percebe. Até um ímpio, quando entrar aqui, vai dizer, essa pessoa ela tem algo diferente. O ambiente ele vira outro. Nós que estamos aqui no altar, nós sabemos exatamente
quando nós estamos apenas adorando, pregando e quando nós estamos fluindo. Às vezes a gente começa aqui um momento de louvor, a gente está cantando, mas de repente o ambiente começa a virar e você começa a sentir a direção do Espírito Santo. E aí, meu amigo, muda repertório, muda a letra, muda tudo. Porque você começa a ser guiado. E quando isso acontece, vocês que estão embaixo, vocês percebem também que existe uma virada, o ambiente ele vira. A gente não precisa mais aqui do altar dizendo, vamos igreja, vamos adorar, vamos igreja, levante sua mão. Não, você começa já no automático. Ou então o contrário, quando você entra aqui já cheio do Espírito Santo, você não precisa mais de ninguém aqui no altar, porque às vezes a gente aqui do altar, a gente parece até animador de festa. Vamos adorar, levanta sua mão, mexe sua mão, coloca sua mão no peito. A gente tem que, às vezes, convidar. Eu sei que às vezes é difícil, a gente chega do trabalho cansado, mas às vezes a gente percebe um ambiente tão desconexo que a gente tem que ficar chamando, convidando, insistindo. Mas quando a gente chega aqui já cheio do Espírito Santo, não precisa ninguém falar nada. Não precisa ninguém falar nada, não precisa convidar ninguém para vir se ajoelhar, ninguém para levantar a mão, você já começa a fluir no seu lugar. Foi lindo, nunca vou me esquecer de uma vez que a igreja conduziu o louvor. A gente estava adorando e a igreja, ela estava com uma pressão tão forte que a gente parou de liderar, a gente começou a ser conduzido junto com vocês. Esse é o entendimento de uma pessoa que é cheia. O entendimento de uma pessoa que ela flui no Espírito. Ela deixa o Espírito fluir. E quando a gente está sendo guiado, como eu falei, a canção flui. A pregação desata. Você vê aqui, quando o apóstolo está cheio da presença, não que ele não esteja sempre, mas quando o Espírito Santo ele começa a fluir de uma forma diferente, ele está aqui, do nada ele para aqui, começa a falar em línguas. E a igreja começa a reagir. Ou ele para a pregação, chama o louvor, por quê? Porque ele está sendo conduzido pelo Espírito, sendo guiado. Ser permitido ser conduzido. A gente aqui dentro da igreja, na nossa vida, a gente não tem que ter controle de nada, irmãos. A gente não tem que ter autonomia sobre nada. Se o Espírito Santo falar, é o jeito que ele falou, é da forma que ele falou, é quando ele falou. E a gente só vai. Porque pelo Espírito podemos fazer todas as coisas. Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Jesus, sendo Deus, ele foi ungido e capacitado pelo Espírito Santo. Naquele momento que ele foi batizado, o céu se abriu e desceu a pomba, né? Ali ele foi capacitado para o seu ministério através da pessoa do Espírito Santo. Para você ver a importância que ele tem no nosso meio. Se Jesus, sendo Jesus, foi capacitado por ele, foi guiado por ele, quem somos nós para dizer como que tem que acontecer, quando vai acontecer, no momento que vai acontecer, a gente não tem direito de opinar sobre nada. Se o Espírito Santo falou que é daquela forma, vai acontecer daquela forma. Jesus, antes do seu ministério começar, recebeu o Espírito Santo. Então não podemos achar que conseguiremos fazer a obra de Deus pela força do homem. Entenda uma coisa, querido. Técnica não compra unção. Homilética não compra unção. Teologia não compra unção. Melisma, oratória não compra unção. Não existe nada que o homem possa fazer que compre a unção. Muito pelo contrário, às vezes essas coisas até escondem. Quando você pega todas essas coisas e combina com o Espírito Santo, você vai decolar. Mas sem unção, sem o Espírito, tudo isso não passa de performance. Não sei quantos aqui já tiveram o desprazer de presenciar uma pessoa performando no altar. Uma pessoa que você vê que ela se vale de muitos artifícios. A pessoa começa
melisma e cantar e rodopia daqui, pula daqui, se ajoelha. E tu vê que aquilo dali é performance, é técnica. Ela não está sendo movida. Às vezes você vai numa igreja, o pregador está aqui, vral, 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 a palavra teologicamente perfeita, mas você vê que é uma casca vazia. Não existe nada fluindo ali. Sabe qual foi o primeiro sermão de Jesus? Marcos 1, versículo 15. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Ponto. Primeiro sermão de Jesus foi esse. Quando se tem unção, querido, você pode falar uma palavra que vai servir como um texto. Quando se tem unção, querido, você pode dar uma nota nesse teclado que vai servir como uma música completa. Quando se tem unção, você pode falar a coisa mais simples e aquilo vai surtir um efeito enorme. Por quê? Porque existe o Espírito Santo agindo por trás. E às vezes a gente acha que é nas grandes coisas. A canção que é cantada hoje no céu não é uma letra enorme, não. É uma só. Santo, santo, santo. É o Senhor Todo-Poderoso. Santo, santo, santo. É o Senhor Todo-Poderoso. E às vezes a gente acha que é nas grandes coisas. Que é no muito falar. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Eu estou sentindo muita presença de Deus aqui. Nós não precisamos de nada além do que o Espírito. Eu não estou dizendo que você não possa, não deva se capacitar. Mas se isso for trocado pela unção, não vale. Eu não estou dizendo que você não possa se profissionalizar, que você não possa estudar mais da palavra, procurar se aperfeiçoar em instrumentos, em técnicas. Mas se isso custar a sua unção, não vale. Debaixo da unção, debaixo do poder, a coisa mais simples se torna algo sobrenatural. Um exemplo perfeito disso é as canções que nós gravamos. São canções teologicamente acuradas, canções teologicamente perfeitas. Mas não foram canções que nasceram do imaginário humano, da vontade humana. Foram canções que foram geradas no secreto, geradas através de momentos de adoração, de espontâneo, através de dons espirituais, através de mensagens. Por isso elas carregam uma unção diferente. Dito isso, façamos tudo debaixo do Espírito de Deus. Próximo tópico, deixando o Espírito Santo operar. Primeiro, produzindo transformação. 1 Coríntios 6, versículo 11. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Como lemos e aprendemos, Deus trabalha em nós através da pessoa do Espírito Santo. Ele é o nosso auxiliador, o nosso ajudador, é aquele que nos ajuda a vencermos nossas fraquezas, nos ajuda a sermos mais parecidos com Cristo. Não conseguimos com nossas próprias forças vencer ao pecado, nos tornar santos. Muitos falham na busca pela santidade, acreditando que pela força humana conseguirão alcançar alguma coisa, quando na verdade em nós existe uma batalha entre a carne e o espírito. Uma vez eu estava vendo um filme, o Lorax, e ele falou algo muito interessante que eu guardei. O Lorax é aquele bichinho verde não, laranja com um bigodão amarelo. Sei coisa que já viram. E ele perguntou para o rapaz, para onde que uma árvore cai? E o rapaz falou assim, para onde eu quiser.
ela vai cair para onde eu quiser. E ele disse, não. A árvore cai para onde ela se inclina. Se a árvore está inclinada para a esquerda, ela vai cair para a esquerda. Se é para a direita, ela vai cair para a direita. Se você está mais inclinado para as coisas da carne do que para as coisas do Espírito, não importa o quanta força você faz, você nunca vai vencer a batalha contra a carne. Agora, quando você está inclinado para as coisas do Espírito, Ele te capacita, Ele te fortalece para que você possa vencer o seu pecado. Não espere que vamos conseguir viver em santidade, que vamos vencer o nosso pecado de estimação, se não nos alimentarmos das coisas do Espírito. João 6,57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por minha causa, Jesus disse. É através do Espírito que alcançamos transformação, santidade. Sem Ele, não teremos forças para combater ao pecado. Às vezes a gente deixa a tentação chegar até a nossa porta para a gente querer começar a buscar, mas aí já é tarde, querido. Não se prepara para a batalha no dia da batalha, não. Se você está querendo vencer uma dificuldade, se você está querendo vencer um pecado, você começa a buscar, a se santificar, para que quando a tentação chegue, você tenha forças para resistir. Segundo, fortalecimento espiritual. 1 Tessalonicenses 3:13. A gente deixa o Espírito Santo agir, nos fortalecendo espiritualmente. Vamos ler esse versículo no 3? 1, 2, 3. Então o Espírito Santo trabalha dessa forma, a fim de que o coração de vocês sejam fortalecidos em santidade, isentos de culpa. Agora, quando buscamos a Deus, nos entregamos ao agir do Espírito, Ele fortalece, nos aviva, nos transforma. É através dele que somos fortalecidos. Naquele momento que somos fracos na fé, o Espírito Santo está lá, nos fortalecendo através de palavras, de louvores, de profecias. É o Espírito que envia aquela palavra na hora certa. É o Espírito que envia aquele abraço na hora certa. Aquela mensagem que nos dá um ânimo, aquele louvor que aviva a nossa fé. É Ele. Terceira coisa que o Espírito Santo ele quer agir em nossas vidas, falando conosco. Isaías 30, versículo 21. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra, em outras traduções vai dizer uma voz, dizendo: este é o caminho, andem nele. Então o Espírito Santo também trabalha dessa forma, falando conosco. Como já havia dito, o Espírito Santo não é um robô multifunções, ele é uma pessoa. E ele fala conosco também. Podemos e devemos falar com ele e esperar que ele nos responda. Às vezes a gente erra por isso, que a gente quer tomar a decisão segundo a nossa vontade, segundo o nosso intelecto. Não, eu acho que é melhor essa daqui, eu acho que é isso, só que não. Experimente perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, o que é que eu faço? Qual atitude eu devo tomar? Até nas coisas mais simples. Uma recente que aconteceu comigo que até eu me surpreendi. Eu estava voltando de uma missão, estava no ponto de ônibus esperando. Só que existiam 2 pontos de ônibus diferentes,
que passavam ônibus que me levavam para onde eu queria. E eu fiquei naquela, eu escolho esse ponto aqui ou aquele outro lado lá. Porque se eu ficar nesse daqui, eu vou perder um ônibus que passa lá e vice-versa. E eu fiquei lá esperando o ônibus. Falei assim, vou lá para o outro lá. Estou esperando aqui tanto tempo, não passou nada, vou lá para aquela outra rua lá que passa outro lado. Quando eu estava saindo, eu falei, Espírito Santo, aonde que eu pego o ônibus? Nesse ponto ou no outro? E na hora eu ouvi o Espírito Santo falando, fica. Eu fiquei mais de 30 minutos esperando o ônibus. Quando eu perguntei, Espírito Santo, eu vou ou eu fico? Ele falou, fica. Passou 1 minuto, meu ônibus passou. Aí foi quando eu peguei o ônibus. Agora, se eu vou, pelo meu entendimento, não, estou há tanto tempo esperando aqui, eu vou lá para o outro lado lá. Eu ia perder o ônibus que às vezes já passou lá na outra rua e eu não vi. O Espírito Santo é uma pessoa, querido. Ele fala. Ele fala. Você quer tomar uma decisão, você quer fazer algo, pergunte a Ele. Porque Ele é um bom conselheiro. Ele é um bom ajudador. E às vezes a gente se pergunta, né? Tá, Renan, mas como é que eu vou saber quando é o Espírito Santo falando? Isso se chama prática. Prática de ouvir o Espírito. Antigamente, quando era telefone fixo, fui longe, né? Era telefone fixo. Hoje em dia, quando alguém liga, eu sei quando alguém está me ligando. Aparece o nome da pessoa, a gente sabe. Mas quando tinha telefone fixo, não tinha isso. A gente podia ver o número ali, às vezes, se não tivesse salvo, só ia aparecer o número. Mas quando a gente atendia e a gente ouvia aquela voz similar, aquela voz conhecida, a gente falava assim, é fulano. No alô. Você falar alô, já sei que é uma pessoa que eu conheço me ligando. É a mesma coisa o Espírito Santo. De tanto você ouvir, de tanto você ter essa prática, quando ele falar, você na hora você vai saber quando é ele e quando não é. Quando é ele e quando é a sua consciência. Terceiro tópico e último. Na liderança do Espírito Santo. Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Na Bíblia nós temos diversos exemplos de pessoas que viveram totalmente debaixo da liderança do Espírito Santo e vivendo na dependência. Tiveram suas vidas totalmente mudadas, afetadas pela vontade do Espírito. Nós vamos ver que o Espírito Santo, principalmente no Novo Testamento, ele guiava totalmente ali o funcionamento da igreja e a vida das pessoas. A primeira forma de viver debaixo da liderança do Espírito Santo que ele faz, ele nos prepara para o nosso chamado. Atos 13, versículo 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então a primeira forma que o Espírito Santo, quando a gente está debaixo da liderança dele, ele faz é nos separar para o nosso chamado. Quando vivemos debaixo da sua liderança, nossos dons, nosso chamado, ministério, florescem na hora certa. Talvez você tenha o dom de pregar, de cantar, de dançar, e você fique se questionando, caramba, eu tenho esse dom, eu faço de tudo, mas não desenvolve, eu não consigo entrar no louvor, nunca sou chamado para pregar. Experimenta viver debaixo da liderança do Espírito Santo. Que na hora certa, ele vai fazer acontecer. Quando nos submetemos, ele faz com que sejamos vistos aonde podemos estar esquecidos. Assim como foi com José do Egito. José do Egito passou toda uma trajetória de maus bocados. Foi esquecido na prisão. Interpretou o sonho ali para o rapaz ali,
Rapaz, aí falou, pô, fala de mim para o rei. Ele esqueceu, ficou mais tempo na prisão. E quando ele achou que a vida dele tinha chegado ao fim, o Espírito Santo fez com que ele fosse lembrado. E apenas em 24 horas ele saiu de prisioneiro para governador do Egito. Não adianta a gente querer fazer as coisas acontecerem na nossa força, na nossa hora e do nosso jeito. Às vezes a gente está ali tanto tempo insistindo em algo, mas não é a hora. Não é o momento. Às vezes a gente está tanto tempo orando por aquilo, orando por aquela pessoa, orando por aquela oportunidade, mas não é a hora. Mas não cesse de orar, mas descanse. Porque quando for a hora, aonde você estiver, da forma que você estiver, Ele vai te fazer ser lembrado. Segunda coisa que o Espírito Santo faz é nos levar ao deserto. Mateus 4, versículo 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus não foi ali para o deserto da cabeça dele, não. Da mesma forma, quem nos conduz a momentos de dificuldade, a momentos de provação da nossa fé, é o Espírito também. A gente tem medo, né, do deserto, a gente quer fugir do deserto. Mas a caminhada cristã não é feita só de altos, não. Você está ali bombando, você está ali bem, não. De vez em quando a gente tem que passar por dificuldades, passar por problemas para que a nossa fé seja fortalecida. São nos dias de dificuldade que Deus prova a nossa fé. É na dor que a gente cresce, é na peleja que a gente amadurece, é na tribulação que nós aprendemos. Então não devemos ter medo do processo, porque é na provação que somos aprovados. Não tem como você ser aprovado se você não for provado antes. Jesus, sendo Deus, antes de começar o seu ministério, foi provado. E ali ele foi aprovado. Às vezes, a nova fase da sua vida, do seu ministério, está na prova que você evita. Está no deserto que você evita. O deserto ele veio para nos ensinar, mas enquanto a gente não aprende, a gente não sai. Enquanto a gente não se submete, a gente não sai. Às vezes fala, pô, a prova está difícil, irmão. Claro, e vai ficar, porque você se nega a aprender. Entenda uma coisa, enquanto a gente não aprende, Deus não vira a página. Enquanto a gente não aprende, Deus não muda a fala. Se Ele está querendo te ensinar A, enquanto você não aprender A, você vai continuar ali, ó, no reforço. Está vindo a prova, está reprovando, volta ali para a explicadora. Não vai passar de série, não vai evoluir. O Espírito Santo é o responsável por nos conduzir a esses momentos, que apesar de parecermos sozinhos, não estamos sós, pois Ele está lá na prova conosco. É aquela música, passando pela prova, dando glória a Deus, o Espírito Santo está ali, ó, do nosso lado, nos fortalecendo. Por isso que a gente fala que esse deserto não é para a morte, não é para a morte, porque o Espírito Santo está ali com a gente ali, ó, a todo tempo. Que a gente acha que é para nos matar, não, está totalmente ali no controle. Eu estava vendo esses dias um vídeo de natação de crianças, de bebês, ensinando bebês a nadar. E eu vi algo que me surpreendeu. O professor pegou uma criança assim, um pouco maior que o Gabriel e da Priscila, jogou na piscina e a criança começou a se bater, se bate daqui, se bate ali, daqui a pouco ela vai, ó, começa a respirar. Porque de tanto fazer aquilo, ela foi aprendendo. Não se desesperou, não se fez alarde e conseguiu passar pela situação. A aprovação é a mesma coisa. Deus nos joga ali no meio, a gente acha que estamos nos afogando, mas Ele está ali. Se aquela criança não conseguisse
boiar e respirar, para você ia tirar ela da água ali de novo e ia voltar a ensinar até ela a aprender. Como eu tenho certeza que nas primeiras aulas foi assim, aquela criança deve ter bebido muita água. E às vezes a gente está ali, continua bebendo água porque a gente se nega a aprender. Enquanto você não aprender, você não vai sair dessa situação. O pão precisa ser partido para alimentar. O vaso precisa ser quebrado para exalar o seu perfume. O homem precisa ser provado para que possa se desenvolver. Então, se está doendo, se está difícil, se está no deserto, significa que o primeiro passo para a sua nova fase em Deus já começou. Então, seja aprovado. Último, que o Espírito Santo faz, te guiar para onde Ele quiser. Atos 16, 6. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Agora, capítulo 20, versículo 22 de Atos. E agora, impelidos pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali vai me acontecer. Quando somos guiados pelo Espírito, abrimos mão de termos vontade própria e é tudo pela vontade e permissão dele. Quantas vezes a gente já quis chutar o balde e ele falou, não. Quantas vezes a gente quis desistir e ele falou, não. Quantas vezes a gente quis retroceder e o Espírito Santo está ali, não. Eu já tive dessa vez vontade de chutar um balde e falar assim, não, vou. E ele, não, fica. Não, você não vai. Outra forma, quantas vezes ele nos manda sair porque o nosso tempo naquele lugar acabou e a gente quer ficar, permanecer. O Espírito Santo está dizendo, já acabou o seu momento ali, nesse trabalho, nesse emprego, nesse lugar. E às vezes a gente está ali, ó, insistindo ali. Quantas vezes a gente quer gritar e o Espírito Santo manda, se cala, não é hora para você falar. A gente tem tanta coisa para falar, não, agora eu vou esculhambar essa pessoa, o Espírito Santo, se cala, não é a hora. Não, agora eu estou certo, agora eu vou provar que eu estou certa. Se cala. Não é a hora de falar. Fica na sua. Ou então, quantas vezes a gente quer se calar, o Espírito Santo falou, não, agora você abre a boca que eu vou falar através de você. Agora é a hora de você abrir a boca porque eu vou falar através de você. Quem vive debaixo do Espírito será guiado pela vontade e permissão do Espírito. Cabe a nós apenas discernir e obedecer. Conclusão. Uma vez que aprendemos a se relacionar com o Espírito Santo, experimentaremos muito mais da sua glória e do seu poder, e estaremos muito mais sensíveis à sua grande obra em nossas vidas. Amém? Amém. Aplauda o nome do Senhor. Espero que tenhamos aprendido juntos, que isso também foi um estudo que muito me ensinou. Amém? E aí, você foi edificado com esta palavra? Essa palavra chegou ao teu coração? Una-se a nós, venha no próximo culto receber também. O Senhor te abençoe, abençoe sua casa. Fique na paz.